O século XV marcou a expansão marítima. Dominar as águas e suas promissoras novas terras era dominar a rota comercial e garantir poder econômico e político aos reinos. Navegar era preciso. Foi assim que, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil liderando uma frota de potentes caravelas. As caravelas, desenvolvidas pelos portugueses, eram navios velozes e fáceis de manobrar. O seu casco era feito de carvalho e suas grandes velas, bem como todo o cordame, eram feitas de cânhamo. Esse casaco é feito de cânhamo. A fibra do cânhamo é muito mais resistente que o algodão. Por isso, durante séculos, ele teve um papel decisivo no poderio econômico de reinos como Portugal, Espanha, Inglaterra. Todos investiram em cultivar nas suas colônias a planta responsável pela fibra do cânhamo. Uma planta espalhou suas sementes pelo mundo e veio a se tornar talvez a mais polêmica da história da civilização: a cannabis. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau-brasil, pé de quê vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? A cannabis convive com o homem há pelo menos 10 mil anos, desde a descoberta da agricultura no Velho Mundo. Ela foi a primeira planta cultivada sem ser para a gente comer. Da fibra do cânhamo, os nossos antepassados aprenderam a fazer cordas, tecidos e mais tarde papel. Desde que os chineses inventaram o papel, o cânhamo foi utilizado para sua fabricação. Também Gutenberg, o inventor da imprensa, imprimiu seus livros em cânhamo. E até a Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1787, foi escrita em papel de cânhamo. É bom lembrar que não era apenas esse uso como fibra, como papel, a iluminação pública, por exemplo. A segunda fonte de óleo, antes da iluminação a gás ou elétrica, era óleo de cânhamo. O primeiro era óleo de baleia. Depois, a pintura. Uma boa parte das tinturas da pintura eram feitas de óleo de cânhamo. A tela das pinturas era feita de tecido de cânhamo, de tal forma que a palavra em inglês para tela, que é canvas, é uma palavra que vem da denominação holandesa para cânhamo, que é cannabis. Então havia um uso tradicional, medicinal, industrial, etc. Além da importância econômica e cultural que teve na Europa, a cannabis também era conhecida pelos seus potenciais medicinais. Num livro chinês de fármacos, datado de 2737 a.C., a resina do cânhamo aparece indicada para diversos males. Também a medicina indiana receitava cannabis como analgésico, anticonvulsionante, expectorante e afrodisíaco. O uso mais tradicional na antiguidade era a cannabis ou seus derivados ingeridos, seja na forma líquida ou mesmo sólida. Eram usos tanto para fins, enfim, de consolo da dor, como para apaziguar náuseas, como antinauseante, e particularmente para afecções gastrointestinais, para, enfim, dores de estômago, diarreias, e servia, enfim, como uma espécie de relaxante geral, né? Além desse uso tópico do óleo, por exemplo, nos mamilos de mulheres que amamentavam, era muito comum para rachaduras do mamilo se passar o óleo de cannabis. De certa forma, foram esses potenciais medicinais que fizeram a Igreja se manifestar pela primeira vez contra a cannabis. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII declarou o uso da cannabis um sacrilégio, porque a erva era usada pelos curandeiros que a Inquisição perseguia. 8 anos depois, ignorando esse sacrilégio, Cristóvão Colombo levou sementes de cannabis para plantar nas novas terras espanholas. 2 séculos depois, a Inglaterra ia fazer a mesma coisa numa certa ilha do Caribe. Em 1670, a coroa inglesa invadiu a Jamaica e levou para lá uma enorme quantidade de escravos africanos.
O objetivo inglês era transformar a ilha numa grande plantação de cannabis e garantir a sua autossuficiência em linho-cânhamo. Com o passar do tempo, a cannabis acabou se tornando uma questão de identidade na Jamaica colonizada. A Jamaica ficou conhecida pelo Rastafari, que é uma forma de vida, uma regra, com muitas características do judaísmo, do cristianismo, e ainda hoje alguns dos seus adeptos utilizam a cannabis em rituais de limpeza e purificação, mas de forma controlada. O Rastafari surgiu em 1930 com a coroação do Rastafari Makonnen, que alegava ser descendente direto do rei Salomão. A cannabis é considerada uma substância enteógena. Enteógeno quer dizer aquilo que desperta Deus dentro de nós. Assim pensavam também os assírios, os sacerdotes taoístas, os sufis e até o início do século XIX algumas linhas do candomblé. Todos usavam cannabis nos seus rituais. A referência mais antiga à cannabis vem da Índia. Nos livros sagrados do hinduísmo, os Vedas, escritos há 1500 anos antes de Cristo, a cannabis aparece como o alimento predileto do deus Shiva. Para os indianos, tomar bang, como eles chamam a cannabis, é entrar em comunhão com Shiva. A cannabis é originária da Ásia Central, ao norte do Afeganistão, nos pés do Himalaia. Dali, disseminou-se por toda a Ásia e depois pela Europa e África. Dentre as várias espécies de cannabis, as mais conhecidas são a sativa, a índica e a ruderalis. Tirando a altura, as três têm a mesma morfologia. As folhas são finamente recortadas em segmentos lineares. As flores têm pelos granulosos e nas plantas fêmeas segregam uma resina de propriedades psicoativas, altamente encontrada na espécie sativa. Já o caule produz a fibra de cânhamo, cuja espécie mais indicada para extração é a ruderalis. A cannabis índica é a espécie mais rasteira e de folhas largas. Em 1783, Portugal instalou no Brasil a Real Benfeitoria de Linho-Cânhamo para atender à demanda internacional dos produtos à base dessa fibra. As primeiras fazendas de linho-cânhamo foram instaladas no sul do país, mas a coroa também financiou hortos no Pará, Amazonas, Maranhão, Bahia e no Rio de Janeiro. A cannabis talvez seja a única planta trazida para o Brasil tanto pelos portugueses quanto pelos escravos vindo de Angola. E como eles costumavam fumá-la, ficou conhecida como fumo da Angola. No Brasil, até 1905, a propaganda dos cigarros Grimaud, que eram feitos à base de cannabis índica, garantia a sua eficiência no combate à asma, catarro, insônia, roncos e até flatos. Hoje em dia a gente ouve falar muito em descriminalização das drogas. O Júlio Adiala estava interessado na tese de mestrado dele justamente no contrário, em como essas substâncias que eram usadas com fins medicinais ou rituais viraram drogas, foram criminalizadas. Por exemplo, a cannabis, desde quando ela passou a ser A legislação que passa a proibir, né, as drogas no Brasil é de 1921. A partir daí a gente começa a ter uma série de proibições. E principalmente na década de 30 começa a haver uma repressão grande, vão haver expedições ao Nordeste para destruição de plantações, começa a haver muitas prisões já em função disso, e os jornais começam a noticiar como um problema, né? Um problema terrível, uma planta que existia e ninguém conhecia. Mas ela era usada livremente? Tem muitos registros que falam do uso da cannabis entre os escravos africanos. Gilberto Freire fala que nos canaviais nordestinos existia um uso, né, no período principalmente da entre-safra,
daquilo que eles chamavam de liamba, diamba, maconha, pango, né? Uma substância que era utilizada bastante pelos Esses africanos. nomes todos são nomes africanos para cannabis. Chamavam também de fumo de Angola, o que para muitas pessoas indicava a origem, né, dessa planta quando veio para o Brasil. E você acha que ela acabou virando também uma forma de resistência à desafricanização? Provavelmente sim. Por ter essa característica socializadora, né, não ser um consumo individual, ser um consumo em grupo, certamente ele contribuía para a manutenção de certas tradições, de certos costumes. O próprio Edson Carneiro, que fala do uso no quilômetro de Palmares, diz que também era utilizada nos candomblés, então tinha uma ligação ritual também. O jamba sarambamba. Quando eu fumo a jamba, fico com a cabeça tonta e com as minhas pernas zamba. Fica zamba, mano. Você acha que o fato dela congregar, dela reunir, dela formar esses grupos, contribuiu para ela ser criminalizada? É possível. Na verdade, a gente teve já em 1830 aqui no Rio e em 1866 em São Luís, no Maranhão, proibições específicas do pito do pango. Ah, o pito, o cachimbo, né? E o pango, que era um nome que era pango também a cannabis. conhecida. Na verdade, havia um controle, uma repressão a esses grupos e as suas práticas, como já tinha havido antes em relação ao candomblé, em relação ao próprio samba, em relação ao samba. Então, eu acho que tem uma associação muito grande aí entre o negro, a origem, né, social do hábito de fumar, os negros, os africanos, escravos, essa população pobre que vai formar uma camada da sociedade brasileira e uma tentativa de controle desses grupos por parte do Estado brasileiro. A estratégia de associar a cannabis à insanidade e à violência é muito antiga. O primeiro registro que existe é de 1798, quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e decretou a proibição do uso da bebida e do fumo. O Napoleão alegou que ao consumir a cannabis, os islamitas adquiriam um comportamento violento, perigoso. Mas o que o imperador queria mesmo, na real, era boicotar a exportação de fibra de cânhamo, cujo principal comprador era sua inimiga, Inglaterra. A inversão, digamos assim, de uma substância que era considerada uma medicina absolutamente tradicional, com usos industriais, econômicos, para se transformar numa espécie de fantasma, de droga temida, quase demonizada, ela está muito ligada ao fenômeno da lei seca. Na verdade, os Estados Unidos, a partir de 1919 até 1933, vão adotar a proibição do álcool. Isso é resultado de vários fatores, entre outros o puritanismo de certas vertentes protestantes que achavam que era preciso abolir qualquer fonte de tentação, no caso uma droga, e não geri-la de uma maneira, enfim, moderada, etc. Bom, a lei seca acaba em 1933. Com o final da lei seca, 4 anos depois vem a proibição da cannabis. Então ela preenche um pouco o vácuo de uma máquina repressiva que surgiu para combater os traficantes de álcool e também para a máquina policial, que perde um dos principais objetos, enfim, da sua ação, que era a perseguição ao comércio clandestino de álcool. Isso se soma a um outro elemento, que é a perseguição a certas minorias étnicas. Era uma época em que trabalhadores mexicanos iam muito aos Estados Unidos e traziam um hábito que no México era tradicional, inclusive a palavra em inglês marihuana vem dessa origem. Então o William Randolph Hearst, que era o famoso personagem que o Orson Welles depois se baseou para fazer o filme Cidadão Kane, ele tinha uma série de jornais que começaram a fazer essa campanha de forma sistemática. Ele também tinha perdido territórios que ele tinha para plantio de árvores, para produção de celulose no México, devido à Revolução Mexicana. Então ele tinha ficado particularmente irritado com os mexicanos e fez toda essa campanha. Então houve uma espécie de mistura de vários elementos, uma campanha para substituir matérias-primas que deixam de ser essas da fonte do cânhamo e passam a ser matérias-primas sintéticas. Então a fibra vegetal é substituída pelo nylon ou por fibras petroquímicas. Por outro lado, uma estigmatização de comunidades de trabalhadores imigrantes. E por outro, a indústria farmacêutica também busca patentear produtos que são resultado, enfim, de pesquisas da indústria farmacêutica e que servem para as mesmas finalidades que antigamente se usava os derivados de cannabis.
Então são vários interesses que se somam para construir uma espécie de fantasma. Que substâncias a cannabis contém que produz esses efeitos psicoativos? A cannabis ela contém mais do que 60 substâncias psicoativas, ou seja, que atuam no cérebro das pessoas. A principal de todas é o THC, que é uma substância que se liga em alguns receptores do cérebro e faz com que haja alteração da percepção do tempo, alteração da percepção do ambiente, alteração da atenção, alteração da memória e alteração da percepção de forma geral. Só que outras substâncias, como por exemplo o canabidiol, que por algum motivo ela faz o efeito exatamente oposto do THC, também exerce de alguma forma uma eficácia psicoativa. Está presente na mesma planta. Exatamente. O veneno e o antídoto. Mais ou menos isso, quer dizer, um estudo que foi conduzido na África do Sul mostrou que naquela região da África do Sul, as amostras da cannabis, elas não continham essa outra substância chamada canabidiol. Que apazigua isso, que acalma. Exatamente, ou seja, as pessoas naquela região tinham muitos sintomas psicóticos, muito fortes. E no Brasil? No Brasil, ela apresenta uma quantidade um pouco maior de canabidiol, que é essa outra substância, que parece que evita com que haja esses efeitos tão intensos como visto em outros países. Uma pessoa, por exemplo, que tinha uma latência ou uma propensão a ter uma psicopatia grave, ela pode, pelo uso da cannabis, despertar aquilo e depois ela apresentar aqueles sintomas independente dela ter fumado ou não? O uso não medicinal da cannabis em pessoas que têm história familiar ou que tenham tido transtornos psiquiátricos é altamente desaconselhado. Entendi. Então, o solo é fértil, assim, e às vezes a cannabis é a semente que cai para... Como é que funciona quimicamente, mecanicamente? Chega uma substância tipo o THC. O que acontece dentro da cabeça da gente? No final da década de 80, alguns pesquisadores descobriram que havia um receptor em algumas regiões do cérebro, nos neurônios de algumas regiões do cérebro, em que o THC se acoplava, se ligava. Deus não iria criar um receptor no cérebro dos seres humanos para que um dia ele se encontrasse com o THC e falasse assim, ó, muito prazer, THC, eu sou o receptor canabinoide e nós vamos nos encontrar aqui e agora vamos ter um efeito. A grande novidade no começo da década de 90 foi de que o nosso cérebro produzisse uma maconha endógena. A descoberta do sistema canabinoide abriu uma via, não só para entender mais... Interessantíssima e nova. Exatamente, não só para entender os efeitos adversos do uso da cannabis, entender os efeitos eventualmente benéficos dessa substância e possibilidade de produzir novas medicações que podem beneficiar uma série de pessoas. A cannabis poderia ser usada com que outros fins medicinais? Tem uma indicação para glaucoma, tem indicação para, como eu já falei, assim, dores musculares, dores neuropáticas. Ela tem indicação para outras condições também, como ansiedade, se for usado epilepsia, ansiedade, se for usado em doses bem baixas, em doses bem altas, ao contrário, aumenta muito a ansiedade. Com HIV também. Com HIV também. Náuseas imensas em pessoas que fazem quimioterapia devido a câncer. Tem um potencial grande. Um potencial grande. Agora, a forma fumada, a pessoa não sabe quanto que está consumindo, não sabe o que tem lá dentro. Pode ser muito prejudicial, a pessoa pode desenvolver quadros de psicose, de ansiedades extremas, ou seja, ela é muito bem indicada para fins medicinais. Para fins não medicinais ou recreativas, ela deve ser altamente desaconselhada, especialmente em pessoas que têm história familiar de transtornos psiquiátricos ou que tenham transtornos psiquiátricos em si. Tem um monte de gente que tem dúvidas e que queria fazer umas perguntas para você.
Então agora a gente vai lá pra rua. É verdade que a cannabis mata os neurônios? Isso não se pode ainda afirmar categoricamente, entretanto, estudos de neuroimagem já comprovam que o uso crônico e pesado dessa substância pode levar a alterações no funcionamento cerebral e, em alguns estudos, pode levar a algumas alterações a estruturas específicas do cérebro. A cannabis causa dependência? Já é comprovado que a cannabis causa, sim, dependência psicológica e em uma parcela de pessoas que consomem pesadamente a cannabis pode sim causar dependência física, apesar de que muito mais leve do que outras drogas como a heroína e a cocaína. Fumar um cigarro de cannabis dá câncer? O cigarro da cannabis causa tanto câncer como, por exemplo, o tabaco, além de poder levar a alterações inflamatórias na árvore pulmonar em pessoas que consomem frequentemente a forma fumada. O Fernando Gabeira fala que se a cannabis fosse uma família, teria 2 filhos unidos e separados pela mesma característica genética, o THC. Um dos filhos, com menor índice dessa substância, produz o cânhamo e todos os derivados comerciais e farmacêuticos. O outro filho, devido ao alto teor de THC, produz essa substância psicoativa. Na maioria dos países, a plantação do cânhamo é proibida. É um irmão pagando pelo outro. No ano 2000, cientistas da Califórnia concluíram que a cannabis provoca câncer, enquanto cientistas ingleses afirmaram que a cannabis pode curar o câncer. Nas primeiras décadas do século XX, a cannabis era responsável por comportamentos agressivos e perigosos. Em meados do mesmo século, a cannabis passou a representar apatia, desânimo. Muitos dizem que a cannabis diminui a libido. Na Índia, ela é considerada afrodisíaca. Se existe uma coisa que a gente pode afirmar sobre a cannabis, é que não existe consenso sobre ela. Em 10.000 anos de convivência com o homem, ela foi tão amada quanto odiada, tão cultivada quanto destruída. Definitivamente, do ponto de vista da cannabis, a humanidade deve parecer muito louca, né?